Olá, galera eficiente! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 7º ano de programa. E hoje nós vamos falar de um projeto muito interessante, Todos na Diferença. E quem vai falar desse projeto maravilhoso é o jornalista e sociólogo Guga Doria. Muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É uma honra. Muito contente por estar aqui. É sempre uma honra a gente receber pessoas que têm algo a trazer de grandiosidade para a inclusão. Professor, posso te chamar assim, de professor, porque afinal de contas nós vamos ter uma grande aula sobre as diferenças? Pode. Eu quero saber como começou o seu projeto. Então, Kika, para entender o meu projeto, temos que voltar um pouco ao passado. Certo. Na minha época de estudante, né, no antigo ginasial, que Faço é parte disso. atual fundamental, né? Uhum. Naquela época eu tinha o que é chamado hoje de dificuldade de aprendizagem. Déficit de atenção? Não só, também, né, isso eu tenho até hoje. Mas também dificuldade de apreender todo o conteúdo que a escola tentava me passar. Certo. Hoje eu aprendi com o educador português, né, o José Pacheco, que não era dificuldade de aprendizagem, era dificuldade de ensinagem. Né? Porque era aquela escola, infelizmente ainda hegemônica nos dias de hoje, que quer que todos os alunos aprendam do mesmo jeito, na mesma hora, no mesmo tempo. É o cabresto. Né? E vem a mesma resposta e só consigam dizer se aprenderam ou não na famigerada prova. O Pacheco já dizia que prova não prova nada. Exato. Só prova a memória a curto prazo do aluno. E eu estou frisando a palavra aluno, porque a própria palavra aluno já é algo estranho. Porque aluno significa sem luz. Ou seja, a pessoa entra na sala de aula sem luz, vazia, e é o professor, né, o dono do saber, Que vai passar toda que coisa. vai, como diria o Paulo Freire, encaixar todo um conteúdo, né, no que ele chamou de educação bancária. Então eu tinha muita dificuldade de decorar, de química, física. E aí, no atual ensino médio, no colegial, né, eu tive um professor de história que, apesar de conteudista, ele ensinava de uma forma diferente. Então, pela primeira vez, eu me incomodei com aquela minha suposta dificuldade de aprendizagem. Daí, eu também tinha muita dificuldade de comunicação, eu era muito fechado, ainda sou, né? Mas naquela época eu era muito fechado. Eu montei uma estratégia. Eu ia para casa, pegava lá o livro didático, escolhia um personagem qualquer, né? Sei lá, Napoleão Bonaparte, e encarnava esse personagem e fazia um teatrinho comigo mesmo. Olha. Né? Daí, eu costumo dizer que naquele momento, aquele momento me potencializou para a continuidade dos estudos. Daí, aquele estudante, aquele aluno com dificuldade de aprendizagem, fez faculdade de jornalismo, de ciências sociais, com mestrado e doutorado em sociologia. Brilhante isso, hein? Né? Quem me conhece fala que não acredita até hoje que aquele rapaz quietinho fez tudo isso. Tem um projeto maravilhoso, gente. Todos, eu acho que na diferença, realmente mostra esse pensamento livre, que não fica aquela coisa filosófica só de ser... Não, você tem realmente... A pessoa pode explorar os seus conhecimentos e ter a reflexão. Que eu acho que o próprio indivíduo tem que se refletir por si só. E não só copiar o Ctrl-C, Ctrl-V, como a gente fala nas línguas atual, né? Mas me conta mais.
Eu quero saber porque, assim, você tem um filho com síndrome de Down Sim. e também é autor de um livro sobre a temática. Exato. Então, aí também, só para fechar essa Sim. história, aí na Faculdade de Ciências Sociais, né, eu me encontrei com a filosofia da diferença. E aquilo me encantou. Porque tudo que era diferente já me interessava. Eu trabalhava muito com a questão indígena, Legal. na época ainda chamada a questão da loucura. Eu tinha muito interesse por essas questões. Na verdade, eu me sentia, né, diferente, fora do padrão. Um Né? peixe fora Então, d'água. um peixe fora d'água. Daí eu me interessava por tudo que era diferente. E aí a filosofia da diferença me encantou. Daí, né, em 1997, um acontecimento marcou minha vida para sempre, para o bem, Que bom. totalmente para o bem, né? Que é o nascimento do Tiago, que tem a síndrome de Down. E atualmente ele está com 25 anos. Né? Temos uma foto dele na tela. E aquilo, quando ele nasceu, a forma com que foi dada a notícia, que já melhorou muito, pelo que me dizem, mas em 97 ainda o médico não tinha condições nenhuma de dar a notícia. Frio, curto, grosso. O meu caso foi até meio irônico. Eu até tenho um texto publicado sobre isso, né? Porque eu era, né? Sou o pai moderno, o chamado pai moderno. Então eu participei do parto, né? Que legal. Daí o Tiago chorou, como qualquer criança. Daí o médico da minha esposa, né? Chegou para mim. Não, aí eu perguntei: tudo bem com ele? Sim, uma pergunta ingênua, né? Como Né? qualquer pai, Como pergunta. qualquer... Ah, tudo bem. Só estou preocupado com o olhinho. Olha só. Isso é a resposta que se dê com a barriga da mãe aberta. E aí não parou por aí, né? Não parou por aí porque logo depois a enfermeira pegou o Tiago e pediu para mim olhar a testa dele. Eu não entendi nada, tipo, olhei, tá olhado. Depois eu ia descobrir que era para mim não dizer que trocaram o bebê na maternidade. Olha que loucura. Desumano, né? É. E hoje eu até dou risada, porque até é meio irônico até, né? É meio surrealista. Total. Porque não parou por aí. Não, também. Não parou por aí. Eu achei que já tava. Já estava bom, né? Já dava um romance, né? Já. Um conto, né? E ela me chamou no canto e chegou assim e falou: olha, eu acredito que seu filho nasceu com algum problema. Eu olhei para ela assim: com alguma síndrome? É, mas volta lá, abre aspas isso, volta lá e finge que eu não te falei nada. É lógico que eu voltei com um sorriso amarelo, minha esposa sacou, né? E naquele momento eu brinco que eu tive 15 minutos de luto, devido à forma com que foi dada a notícia. Aí eu pensei comigo mesmo: olha, puxa, se comigo, que sou esclarecido, vamos dizer assim, o chão ruiu, eu comecei a imaginar o que seria para uma pessoa que nunca ouviu falar de síndrome de Down, de deficiência. Né? Daí, 15 dias depois, eu escrevi, hoje foi publicado em e-book, o que eu chamei o diálogo imaginário entre os pais, entre o bebê com a síndrome de Down e um bebê, e os pais. Um bebê com a síndrome de Down e os pais. Por que imaginário? Porque, obviamente, porque um bebê ainda não tem toda a consciência. Não fala, mas nesse diálogo o bebê pergunta: por que você está me olhando desse jeito? Aí o pai responde: porque aquele filho que eu idealizei não vingou. Qual foi o filho que você idealizou? Um filho normal. E o que é ser normal? Aí eu começo com o diálogo, né? Os questionamentos internos também, né? Que é muito, de uma maneira simples, a filosofia da diferença. Que, na verdade, essa filosofia, ela rompe com a ideia de que, para a pessoa ser incluída, ela tem que deixar de ser diferente
para entrar no seleto e fictício mundo da igualdade. É um resumo Do que da tava. minha leitura da filosofia da diferença. Daí não demorou muito para me transformar no que é chamado de formador de professores para a inclusão. Uhum. Comecei a dar aula em pós-graduação e eu questiono um pouco, né, o termo formador, porque na verdade formador vem de forma, Sim. e na verdade eu não formo ninguém, eu procuro fazer as pessoas pensarem E sobre as questões essa é a delas diferença. e do seu olhar sobre o outro, né? O que faz toda a diferença no projeto, porque você não ensina as pessoas a pensarem igual. Cada qual tem o seu pensamento e através dele se faz realmente a convivência num coletivo e a gente pode viver com essas divergências de opinião. Posso não concordar, tenho que respeitar e Sim, não sim. preciso entrar. Aquela coisa, faça diálogos e não faça guerra. Isso eu acho muito interessante. Exatamente. E daí, né, virei formador de professores para a inclusão, mas eu sempre quis trabalhar com eles. Eu não gosto muito da palavra eles, né, porque uma nova dicotomia, nós de um lado e Eles eles de do outro. outro. Mas só para resumir, né, eu sempre quis trabalhar com eles. E aí na época, isso em 2012 mais ou menos, eu pensei, puxa, a deficiência ainda é muito vista sobre a ótica do modelo clínico. Sim. Então, todo mundo que trabalha com a deficiência, de alguma forma, está curando a pessoa, seja terapia ocupacional, fisioterapia, a educação também, né, nesse sentido. E eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou terapeuta ocupacional, físio, professor de ensino básico. E aí, bom, eu vou fazer alguma coisa diante do que eu sei, do que eu posso. Aí eu montei na época o que eu chamei de curso de jornalismo prático para pessoas com deficiência. Aí surge a revista. Ainda não, ainda não. E aí, em 2012, eu fui correr por esse projeto embaixo do braço e fui atrás de financiamento, de alguma coisa, e consegui trabalho voluntário na época na Associação DAO Brasil. Conheço. Né? Eu não gosto muito dessa coisa de fragmentar, mas foi o que surgiu na época e meu filho tem a síndrome de Down, então eu peguei, puxa, olha que experiência fantástica que eu vou ter. E foi mágico, eu tive 3 turmas só de pessoas com síndrome de Down e editei com eles 3 jornais cujo nome era Jornal Down Brasil e você, Jornal Down Brasil e você. Daí, em 2015, eu tive algumas questões financeiras, né, como a grande parte dos brasileiros, né, Todo mundo. e não consegui mais trabalhar como voluntário nesse projeto, tal, mas aí eu falei, não, agora eu vou tentar um financiamento, alguma ONG que financie, e consegui, no Instituto Casa do Todos, isso em 2015, colocar em prática esse projeto. E aí, o que vinha de retorno dos meus estudantes, dos meus oficineiros, era tudo, menos jornalismo. Nossa. Então vinha poesia, crônica, ilustração, pensamentos. E aí o projeto se transformou, o nome dele, em Oficina de Escrita Criativa. Daí, começou a aparecer pessoas que ainda não escreviam. Eu falei, puxa, se for continuar apenas como oficina de escrita, eu vou perder esse público. Não eram alfabetizados? Não eram alfabetizados ou estavam em Processo. processo. Eu tive casos até de pessoas ainda não alfabetizadas. E aí virou o nome que permanece até hoje, que é a Oficina da Palavra e da Escrita Criativa, todos
na diferença, que é o nome que eu criei na época. Daí surgiu a revista, né, porque o resultado começou a aparecer. Na verdade, quando eu comecei esse projeto, eu não fazia a mínima ideia do que ia acontecer. Era um projeto de experimentação, que é bem na linha da filosofia da diferença, né? Porque tem um filósofo famoso, que é o Spinoza, do século XVII. Eu não gosto de trazer filósofos antigos, né, do século XVII para o século XXI. Mas ainda estão atual. Mas, se você usa filosofias antigas para a sua prática, isso eu defendo, eu acredito que seja pertinente. E aí o Spinoza tem uma pergunta muito interessante. O que pode um corpo? A resposta dele é simples, porém complexa. Não sei. Por quê? Eu só vou saber o que pode um corpo se eu experimentar. Exatamente. Né? Por isso que eu falei que é tão atual. Exato. E aí já vem uma questão do estigma da deficiência. Nós temos o costume de dizer que as pessoas com deficiência têm um limite intransponível. Daí, muitas vezes, aquela pessoa não consegue mais ir longe por conta da deficiência. E é sempre o pré-julgamento. A gente Sempre o pré-julgamento. A gente já coloca uma barreira. É deficiente, pum, já tem 500 mil barreiras na frente. E não tenta. Daí realmente não vai acontecer, porque você não tentou. Exato. Eu tenho exemplo prático, familiar, né, nessa questão da alfabetização do Tiago. Na verdade, foi aí que iniciou esse projeto, né? A escola, a dita escola inclusiva, eu falo dita porque é aquela escola que inclui, mas que ainda está presa à que eu chamo de ditadura do livro didático, né? Ou seja, você pode ser incluído, você pode ser incluída, contanto que você acompanhe o restante da turma. Se não, vamos para o apoio, para o atendimento educacional especializado, que eu sou totalmente favorável à existência do AEE, mas nessa escola que se diz inclusiva, mas que não nasceu para incluir ninguém. E aí que nascem todos os projetos que fazem a diferença na educação. Isso. A oficina ela já existe há quanto tempo? Com esse nome desde 2015. 7 anos. 7 anos. O mesmo tempo do Weber. Exato. Bom, a diretora da escola do meu filho chegou, olha, não é ainda o tempo dele aprender a ler e escrever. Eu falei, como assim, né? Porque estranho, né? Ele já nasceu no meio de livro, né? Na minha casa, tal. E aí ele já gostava de folhear, ver ilustrações, já balbuciava alguma coisa. E aí entrou nessa questão do limite. A escola não achava que ele não tinha o potencial ainda para ler e escrever. Daí, naquela época, eu dava aula na Unip, à noite e de manhã, e tinha tarde livre. E aí eu coloquei ele, passei ele para amanhã, na escola, e à tarde eu ia com ele na biblioteca e chegava, Tiago, escolhe um livro. Aí ele escolhia qualquer livro. No começo eu ia lendo com ele, não vou me estender muito quanto a isso, porque só isso já vai dar um... aos poucos eu ia lendo, aos poucos ele foi lendo, né? E, resumindo, em um ano, do jeito dele, ele estava lendo e escrevendo. E o queixo da diretora caiu. Daí que eu imaginei, puxa, eu vou fazer o que eu fiz para o meu filho para outros. Motivar as outras pessoas, né? Foi nesse momento que nasceu o livro? O livro? Do Síndrome de Down. O livro mais recente, né? Em 2019. Estamos vendo a capa dele. Síndrome de Down como você nunca viu. É um nome presunçoso, né? Como você nunca viu. Porque, na verdade,
Eu não estou falando no livro da síndrome de Down. Eu começo falando da síndrome de Down, o que é, né, da questão dos olhos, né, da hipotonia, né? Mas, na verdade, eu falo no livro sobre as diferenças de uma forma geral. E eu não falo sobre o diagnóstico, sobre o que é a síndrome de Down. Eu falo mais sobre qual é o olhar das pessoas frente ao que é visto como diferente. E o que eu achei mais, assim, com toda a sua história, falando de educador, passou a ser pai e virou pai educador. Pai educador. Que isso é fantástico. Você colocou na prática tudo aquilo realmente que você já aprendeu de anos de bagagem, de estudo, e colocou realmente para se falar das diferenças. Nesse tempo que o Thiago está com 25, 25. Nesse tempo todo, como você tem acompanhado a evolução das pessoas em relação? Você acha que a educação, a gente sabe que a educação ainda tem muito a melhorar, mas hoje, pelo menos, você já consegue ver uma melhora no aprendizado? Aí você está perguntando na educação como um todo. Na educação como um todo, exatamente. Né? Sim. Porque nem todo mundo tem acesso, né? Houve melhoras, não há dúvida nenhuma, né? Entre essa inclusão, essa prática de inclusão hegemônica ainda hoje, e a exclusão, a segregação, né? Eu fico, sem dúvida nenhuma, com a inclusão. Fazendo uma brincadeira, eu prefiro a pior escola inclusiva do que não ter. Do que a exclusão, né? A segregação. Porém, como eu disse lá no começo, a maioria das escolas ainda estão presas ao século XIX, quando nasceu a escola. Sim. Que é aquele esquema, né? Alunos um sentadinho um atrás do outro, olhando na nuca, o professor ali fala um monte de coisa. E antes de você não copiar o que está na lousa. Mesmo nessa escola, muitas dessas escolas evoluíram sim em relação à inclusão. O problema é que, a meu ver, se transformou numa inclusão seletiva, ou seja, aqueles que acompanham mais são incluídos, os que não acompanham vão ficando cada vez mais fora. Né? Agora, a grande evolução, acredito eu, é que hoje existem muitos projetos de escolas alternativas, inovadoras. O próprio Tiago e minha filha também, a Joyce, que, entre aspas, não tem deficiência nenhuma, estudaram na escola Politeia, que é uma escola na linha democrática, em São Paulo, né? Uhum. A Politeia trabalha muito com projetos e respeitando a singularidade de cada estudante. Sim. Cada um faz o seu trajeto. Né? É multisseriada, avaliação contínua, não tem prova. A gente vai aproveitar o seguinte, porque o nosso tempo é aquela coisa, TV voa e tudo mais. E eu quero também depois fazer um convite para novas pautas e trazer para a gente enriquecer ainda mais esse assunto, que é sempre pertinente. E claro, a gente tem o Thiago também aqui na nossa bancada dando entrevista. Eu queria que você deixasse para quem está nos assistindo, onde que as pessoas podem encontrar o livro do Síndrome de Down. Na verdade pode... Tem um tempinho para mim dar uma fechadinha, coisa da história do rock, porque assim... Ele começou a ter uma noção de tempo muito rica, porque o rock, cada década do rock tem um estilo diferente. Daí ele começou a ter a noção de tempo. E melhorou para ele o aprendizado de matemática. Por quê? Matemática é uma questão de tempo. O número que vem antes, o número agora e o número depois. Então, antes ele tinha muita dificuldade por não ter essa noção. Daí... ele pegou e começou a aprender com mais facilidade a matemática, por ter adquirido a noção de tempo, por causa do projeto História
do rock. E Né? é sempre ligada, né? A música tá ligada nos compassos. E também, música é pura matemática. Música, fotografia e tudo mais. E hoje ele participa do projeto, participou um bom tempo, a primeira turma do Alma de Batera. Eu queria fazer esse adendo, que é um pedagogo, baterista, o Paul Lafontaine, que criou esse projeto. Ele está voltando agora para o Alma de Batera. Né? Professora, a gente tem assuntos assim para muitos programas. Infelizmente, pena que nosso tempo realmente é muito curto. Então, o livro ele é vendido pela editora, a editora Nelpa, Nelpa, Nelpa. Mas também quem quiser falar e Comigo adquirir mesmo, né? Então, no Instagram. Eu estou no Instagram, no Facebook, Todos a Diferença. E se quiser algum contato direto, tem meu e-mail, né? Que é gugadorea57@gmail.com. Ah, professora, a gente vai querer você muito mais vezes aqui no Viver, porque a gente tem muito assunto mesmo. Infelizmente, pensa que o nosso tempo é muito curto. Agradeço demais a sua presença. Eu é que agradeço e quero agradecer também ao Guto Maia, né? Que ele que me indicou. Que fez a ponte A entre a você gente. fez a ponte, né? Da primeira escola do pensamento fora do padrão, que o Todos a Diferença é totalmente parceiro, né? Com certeza. E sempre o Viver está de portas abertas para todos os projetos que trabalham com transparência, clareza e que realmente possa incentivar as outras pessoas a irem além. Gratidão mesmo, professor. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado da nossa edição, assim como nós gostamos de fazer. E quem quiser entrar em contato com a nossa produção, é só entrar em contato através do nosso Instagram, @ViverEficiente. Quero agradecer ao André por sempre dar uma retocada aqui na minha fuça. André, beijinho pra você. E galera, eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!